Isso aí, poucos dias até a votação em segundo turno, no dia 27 de outubro. Agora a gente vai analisar o dado que eu considero mais interessante e curioso dessa pesquisa. Para isso, já convido também aqui para o nosso Povo News primeira edição, Luciana Chong, que é diretora do Instituto Datafolha. Luciana, muito bom dia. Seja bem-vinda também aqui ao nosso Povo News primeira edição. Vamos aqui então às informações. Apoio a Evandro entre eleitores de Sarto cai após apoio de Roberto Cláudio a André Fernandes. A maioria dos eleitores que declararam ter votado no atual prefeito José Sarto do PDT no primeiro turno agora pretende votar em Evandro Leitão, conforme a pesquisa Datafolha, assim como a maior parte dos que dizem ter votado em Capitão Wagner, do União Brasil, optam por André Fernandes neste segundo turno. Porém, na última semana, a pesquisa indica mudança de tendência após o jogo de apoios, esse xadrez que a gente acompanhou nos últimos dias. Um aspecto importante a ser considerado nesse número é que, como se trata de um recorte dentro da pesquisa geral, as intenções de voto entre uma minoria de eleitores que declara ter votado, por exemplo, em José Sarto no primeiro turno e esse mesmo dado de alguma forma entre outra minoria também, dos que afirmam ter votado em Capitão Wagner, as margens de erro acabam sendo maiores nesse caso. Então a gente vai agora para o telão, antes de a gente ouvir a diretora do Datafolha, Luciana Chong, para a gente observar esse movimento que chama muita atenção. Na primeira pesquisa do segundo turno, a gente observava que 66% dos eleitores que disseram que votaram em Sarto votariam no segundo turno em Evandro Leitão. Esse percentual cai para 51%. Ao mesmo tempo, há um movimento de crescimento dos eleitores de José Sarto no primeiro turno. Se lá na primeira pesquisa 23% afirmaram que votariam em José Sarto, esse percentual agora subiu para 38%, o que leva a gente a crer que a declaração de Roberto Cláudio de apoio, de voto a André Fernandes está ajudando o candidato do PL. Já em relação a Capitão Wagner, uma certa estabilidade, 58% dos eleitores que votaram nele no primeiro turno, na primeira pesquisa, diziam que iriam votar em André Fernandes. Houve aí uma queda para 54%, mas isso não foi transferido para Evandro Leitão. Pelo contrário, ele tinha 29% dos eleitores de Capitão Wagner na primeira pesquisa, oscilou um ponto negativo para 28%. O que cresceu aqui, no caso, foi o percentual de pessoas que votariam em branco ou nulo. Eram 9% na primeira pesquisa, agora estamos em 12%. Os indecisos também houve uma oscilação positiva, os que não sabem, de 4% para 6% entre os eleitores de Capitão Wagner.